Voltamos a falar ao vivo dos estúdios da Rádio Alep FM 101.5. Agora são 10 horas e 21 minutos em Belém do Pará. E a gente está começando mais um Alepa Entrevista agora. E hoje o bate-papo vai ser muito mais do que interessante, porque a gente vai falar de música. Vocês não sabem o quanto é felicidade pra gente poder falar de música aqui, né, Gabriel Oliveira? É verdade, Rafael Guimarães. A gente gosta de falar de música. Tem gente que pergunta pra gente, mas e os programas sobre música, A gente traz sobre música também, a gente gosta de falar sobre música aqui na 101.5 FM. E hoje a gente tá recebendo um professor aqui, que é professor da aula, né? É o Advaldo Castro, ele que é o idealizador e apresentador do Jambu Podcast. Seja bem-vindo, Advaldo. Bom dia. Bom dia. Obrigado, gente, pelo convite. E estamos aqui para conversarmos um pouco sobre música e sobre este projeto do Jambu. O Advaldo, que além de professor, é pesquisador e produtor cultural e também é mestre e doutorando em artes pela UFPA e autor do livro Walter Bandeira e Grupo Gema. E tá lançando hoje mesmo? É hoje o lançamento? Do quê? Porque tá dizendo aqui que tá lançando hoje o terceiro episódio da primeira temporada do Jambu Podcast. Isso, exatamente. É hoje que horas? Hoje vai ao ar às 19 horas, o terceiro episódio, que vai ser um bate-papo com o Grupo Gema. Opa! 3 integrantes do Grupo Gema. O Bob Freitas, guitarrista, Dada Castro, percussionista, e o Nego Nelson, violonista. Só galera fraca, né? Exato. Agora, na verdade, todas as quartas-feiras vai ao ar um novo episódio. Sempre às 19 horas. O Jambu Podcast, que é um projeto viabilizado pela PENAB de 2025, que resgata a história efervescente da música instrumental produzida aqui em Belém, o nosso jazz brasileiro ou o nosso jazz belemense? É porque assim, quando eu pensei neste podcast, eu pensei em falar sobre a música instrumental, como tu colocaste, produzida aqui em Belém do Pará. Só que se a gente parar para pensar, a música instrumental é um termo ou um conceito muito amplo, não é? E a guitarrada é música instrumental, Sim. o chorinho é música instrumental, e a própria música erudita também tem música instrumental, né? Entretanto, como eu venho pesquisando no doutorado o tema da música popular instrumental brasileira produzida em Belém, a gente optou em falar da música instrumental com esse viés do que se chama no mundo todo de jazz brasileiro ou Brazilian Jazz, né? Aonde, inclusive, essa música é mais consumida fora do Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, etc. Então, é jazz brasileiro, só que com tempero amazônico, Olha aí. né? Legal. Afinal de contas, esses músicos que tocam essa música instrumental, esse jazz brasileiro, eles têm as suas raízes fincadas aqui na Amazônia paraense, né? Em Belém do Pará. Então, é por isso que é um jazz brasileiro. Por quê? Porque o jazz, mais do que um gênero, ele é um jeito, uma forma de se tocar, né? Ou seja, você parte de um tema e improvisa, né? Então, por isso que é jazz brasileiro, mas com tempero amazônico, vamos botar assim, né? E, Advaldo, conta pra gente como é que foi essa tua vontade de levar a tua pesquisa para um podcast, até porque a gente estava conversando ali nos bastidores sobre como alguns artistas ainda precisam ser mais explorados aqui, né? Precisam ser reapresentados até para o público daqui, né? Isso. Como eu estava dizendo, né? A ideia surge muito em função da minha pesquisa de doutorado, né? Que é uma pesquisa que tem o objetivo de historicizar uma parte muito efervescente da nossa cultura daqui de Belém, mas que ela só existe na memória de quem a viveu. Sim.
não há uma sistematização materializada para que as novas gerações e até a geração que participou de tudo isso possa reavivar essa história, não é? Então, quando surgiu a possibilidade de escrever um projeto para inscrevê-lo no Programa Nacional de Cultura Aldir Blanc, o PNAB, do ano passado, né, de 2025, eu disse, bom, por que não pensar em contar um pouco dessa história a partir de uma mídia que é tão democrática e contemporânea como a do podcast, a da cultura digital, não é verdade? Então eu escrevi o projeto e, para o nosso prazer, né, ele foi aprovado e aí a gente está tocando para ver se as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história, até porque é só, como eu brinco, a ponta do iceberg, né? Porque ainda tem muitas outras coisas. Mas pelo menos já é um caminho, né? Que se pode continuar, né? Ao longo do tempo. Para outros depois, né? A tua pesquisa, ela se iniciou no antigo IAP lá em 2014, não é isso? Depois, posteriormente, também teve um livro, mas além de pesquisador, tu também é um filho que cresceu nos bastidores aí dessa história da arte, da música. E tu, que é filho do lendário percussionista, o Dadá Castro, né? Que inclusive participou do primeiro e também do terceiro episódio do podcast. Eu queria saber, cara, como é que foi cruzar essa linha aí de pesquisa acadêmica do doutorado e também essa memória afetiva que tu tens da família e das tuas vivências para dar vida ao podcast, ao Jambu. Beleza. Foi muito interessante porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Quando vocês me perguntavam se eu tocava algum instrumento, né, a música e a arte sempre esteve na minha vida por conta do meu pai, que é músico, mas a minha mãe também, além de professora, ela sempre esteve dentro dessa esfera artístico-cultural, porque ela participou de muitas equipes de Secretaria de Cultura, Olha que tanto legal. do município quanto do estado, né? Então, eu sempre vivi tudo isso. Mas por um acidente de percurso, eu não me tornei músico e me tornei professor, né? Mas aí, para aliar as duas coisas, né? Eu acho que eu tentei e tento sempre, tanto nas minhas aulas quanto no meu trabalho de pesquisador e de produtor cultural, sempre trazer essa vertente da arte e principalmente da música, né? Não à toa, quando eu fui fazer o mestrado e estou fazendo doutorado agora, é no curso de arte na UFPA, não é no curso de filosofia. Até porque eu acredito muito que a arte ela seja, muitas das vezes, mais filosófica que a própria filosofia. A filosofia, às vezes, cria umas amarras, né, que impossibilitam a sua liberdade irrestrita, vamos dizer assim. E a arte não, a arte é totalmente livre, não é? Eu acho que é um pouco disso, né? E também tem aquela frase daquele psicanalista, o Freire, né? Ele diz que sem tesão não tem solução, né? Então, quando a gente faz algo que não nos dá prazer, tudo parece mais sem graça, mais insosso, né? Então, eu vou procurando o que me dá prazer para que as coisas possam fluir de modo mais prazeroso também. Como tu falastes, a gente está ainda só na ponta do iceberg, né? Eu queria saber até como tu baseia a tua pesquisa, porque até como a gente estava debatendo antes, muito desses artistas que são da música instrumental, dos anos 80 e 90 ali, não tem a sua obra muitas vezes nos streamings, né?
muitas vezes nem no YouTube, que a gente brinca que é a biblioteca mundial, né? O patrimônio todo tá lá. Então, como é que tu acessa essas obras desses artistas? Pois é, isso aí é uma questão que, como vocês colocaram, por eu ser filho do Dadadá, eu tenho um trânsito maior entre esses músicos instrumentistas, né? Trânsito este que me fez conseguir pérolas que ninguém tem, a não ser eles. Olha aí. Só que são gravações, assim, ou em fita cassete, poucas em estúdio, né? Que não tem uma Tratamento. grande qualidade técnica, né? Então eles mesmos não se sentem é, tão, como é que eu vou dizer, tranquilos para colocar essas gravações assim, né? Entretanto, como eu tô fazendo esse doutorado na UFPA, e aí tem uma disciplina do curso de doutorado que é estágio docência. E o estágio docência eu estou fazendo no curso de música lá da UFPA, na disciplina chamada Música Brasileira. E aí, conversando com o professor Marcelino, que é o professor desta disciplina lá, desse semestre, ele me pediu para que eu, em um dia, desse lá uma aula, né? Escolhesse um tema para os alunos. Aí, obviamente, que eu escolhi o tema da música instrumental, esse recorte e tal, né? E fui lá falar com o pessoal, né? Eles gostaram muito e aí eu disse para eles: olha, agora eu vou botar aqui uma coisa que ninguém tem. E aí coloquei a gravação que o Grupo Gema fez no Estúdio C para aquela famosa música do Valdemar Henrique, Tambatajá. Só que o Grupo Gema transformou essa música, né? Tambatajá, porque eles a tocam na forma do jazz. São 11 minutos de música, Uau. todo mundo improvisando. Os alunos ouviram aquilo e eles ficaram alucinados, Legal. né? Disseram: que maravilha isso, professor, a gente quer, a gente precisa, vamos. Então isso é legal, né? Porque é um material que está aí no porão dos pendrives e gavetas com fitas cassetes, quiçá CDs, dessa galera, que ninguém tem conhecimento, né? Mas que quando você mostra para alunos da faculdade de música da UFPA, eles ficam maravilhados, né? Então, esse é o negócio legal, né? Que a gente precisa procurar cada vez mais possibilidades de espraiar isso, né? De compartilhar, que é a palavra das redes sociais, né? Compartilhar. A gente precisa compartilhar isso cada vez mais para que as pessoas tenham acesso, não é verdade? E como tu citou o Grupo Gema, né, que inclusive vai participar do teu terceiro episódio hoje do podcast às 19 horas. Quando tu apresentas uma raridade dessa para os teus alunos, qual é o entendimento do Grupo Gema sobre trazer esse material para os streams também? Eles acham super necessário, até porque eu compartilhei com eles essa história que eu tô contando aqui para vocês e para os ouvintes, né? E eles ficaram bastante emocionados e também, assim, dizendo que é isso mesmo, que eles querem isso, né? Que acham bacana. Até porque o Grupo Gema, acompanhando o podcast, todo mundo vai poder perceber, ele foi também uma escola para muitos músicos, né? O Grupo Gema, ele teve essa importância de fazer com que vários músicos que até hoje estão aí na estrada fazendo seus trabalhos tenham absorvido essa maneira do Grupo Gema não só de tocar, mas de viver os músicos entre si, né?
os papos que eles têm, Sim. o jeito de pensar, tudo mais. Já que tu tá falando do Grupo Gema, Gabriel, calma, Gabriel. Eu até surgiu uma dúvida aqui, mas pode continuar, é uma Não, dúvida boa. já que é dúvida, eu abro aspas pro Gabriel. Vai, Gabriel. Já fizeste esse trabalho de formiguinha, que é tão importante de fazer o backup desse material que tá em fita, em CD? Tu já estás fazendo esse trabalhinho de formiguinha? Rapaz, como tu mesmo colocaste, essa pesquisa, ela começa lá em 2014, quando eu também consegui aprovar um projeto no extinto Instituto de Artes do Pará, ficava ali do lado da Basílica. Hoje é a Casa das Artes lá, né? O antigo IAP. Isso, é o antigo IAP, Instituto de Artes do Pará. E lá eu desenvolvi uma pesquisa com uma bolsa de pesquisa, experimentação artística e tal que tinha. E nessa pesquisa, eu pesquisei o quê? O Walter Bandeira e o Grupo Gema. Eu não estava pesquisando música instrumental. Era Walter Bandeira e Grupo Gema, porque foi um fenômeno aqui nessa cidade na década de 80 e meados de 90. Essa configuração aí, o Walter Bandeira e o Grupo Gema. Só que, fazendo essa pesquisa, eu fui me deparando com várias coisas da música instrumental. Afinal de contas, eu estava pesquisando o Grupo Gema também, que era um grupo de música instrumental que acompanhava o Walter Bandeira, né? E, em 2016, essa pesquisa foi publicada em livro. Olha. Eu trouxe só um hoje, mas eu posso mandar depois um pro outro. Fica um para um e o outro depois vem pro A outro. gente joga no pisão na tua aqui. frente, só pra mostrar aqui na câmera. Beto, dá uma focadinha aqui pra gente. Essa capa É uma aquarela do próprio Walter Bandeira, porque o Walter era um artista completo. Ele não era só, multiartista, ele né? não era só cantor, né? Ele era compositor, ele era artista plástico, ele era ator tanto de teatro quanto de cinema. Tem filmes com o Walter Bandeira interpretando. Locutor de rádio, né? Até Locutor hoje uma de das rádio, vozes mais emblemáticas, né? Professor de dicção da universidade. O Walter Bandeira era um fenômeno, né? E aí, então essa pesquisa vem toda de lá, né? E nesse momento, eu já estava fazendo esse trabalho que tu chamaste de formiguinha. Catalogar, guardar, etc. E tal. E não sei se eu posso dizer que eu tenho ou que eu tinha, porque estava tudo num HD externo. Todo esse material. E foi perdido. Ui. Esse HD agora está aí com um especialista para ver se ele recupera esse material todo Aqui em Belém mesmo? aqui em Belém. Olha aí, legal. Contudo, eu ainda tenho bastante coisas, né? Até porque, por exemplo, em termos de música, tem um pendrive que o Nego Nelson tem, e é com todas essas músicas, esses áudios. Ah. Tem uma figura super importante, músico daqui, chamado Maisena, é o apelido dele, né? Pedro Braga é o nome dele, mas todo mundo conhece como Maisena. É contrabaixista e ele é um cara que tem tudo que você imaginar de música daqui, ele tem. Olha aí. Porque ele tem vinil, fitas cassetes e ele vai digitalizando tudo isso. Temos que trazê-lo Então ele aqui. tem um acervo fenomenal e não é só de música instrumental, não. É de tudo que você imaginar de música produzida aqui em Belém. O Maisena é o cara. Já passar o contato dele é, pra gente Temos aqui, que pra gente trazê-lo, trazê-lo, né? temos que trazer Maisena aqui. Você faça a ponte pra gente, por favor. A minha pergunta, inclusive, era sobre o Walter Bandeira, né? Porque eu queria saber, pra ti que tem um trabalho já concluído sobre ele, o que faltou aí pro Walter Bandeira ter uma carreira mais sólida, não digo em fazer show, mas eu digo em produzir mesmo ali uma obra autoral. A gente sabe que ele produziu com muita gente, né? Cantou inclusive com Guilherme Coutinho, que a gente estava conversando sobre lá atrás, mas parecia que ele sempre estava com um pé ali, um pé aqui, um pé acolá, e nunca era a música que era o que decolava, digamos assim. Por quê? Eu acredito que eram escolhas dele, né? Como a gente estava dizendo, como ele era um multi-artista, ele estava aonde
o prazer dele, aonde a busca, a escolha dele o levava, né? Agora sim, eu acredito muito que porque muitas pessoas se perguntavam o seguinte: por que que o Walter Bandeira nunca saiu de Belém e foi para fora, né? Isso ele sempre respondeu, mas não gostava muito de ser Questionar. perguntado sobre isso, né? Porque ele acreditava que ele não saía daqui porque ele não queria. Ele não tinha necessidade de ir para outro lugar. Ele teve uma entrevista dele que ele falou que ele dizia que ele estava bem aqui, do jeito que ele estava, fazendo o que ele queria, com as pessoas que o viam. E sair ia dar muito trabalho, de correr atrás de um público, disso, daquilo, né? Agora, muitas pessoas, como a Leila Pinheiro, inclusive, disseram em entrevistas que tem aí nos arquivos, por exemplo, eu acho que da TV Cultura, que era só o Walter ir que ele dava certo, porque o Walter era um cara que de vanguarda, né? Muitas coisas que a gente vê hoje em dia, o Walter Bandeira já fazia na década de 70 e 80. Por exemplo, há algum tempo virou sucesso essa questão de pocket show, né? O Walter Bandeira já fazia isso na década de 70, na década de 80. Precursor, né? O Walter Bandeira, como eu disse, era um fenômeno, não tem outro termo para o Walter. Então eu acredito que todas as escolhas que ele fez conscientemente do que ele queria, né? Ele não tinha muito essa pretensão de ser isso ou aquilo. Inclusive, numa entrevista, ele dizia assim: eu não quero ninguém depois da minha morte dizendo que eu era isso ou aquilo. Quero que vocês digam agora pra mim, enquanto eu tô vivo aqui. Depois, Não adianta. não adianta mais nada. Ele dizia até assim: se eu morrer atropelado, eu quero que diga. Não me lembro agora de cabeça, não sei se é o contrário. Ele dizia: se eu morrer atropelado, eu quero que diga que eu morri de AIDS, ou se era o contrário. Assim, o Walter era um cara super espontâneo, né? Mas a sua espontaneidade vinha com uma rapidez de inteligência e raciocínio difícil de se ter com alguém, né? O Walter Bandeira cantava em diversas línguas. E super bem, inglês, francês, espanhol. O Nego Nelson, pra aumentar a história, diz que já viu ele cantar até em japonês. O nosso Walter Bandeira, inclusive, a gente tem exemplos de pessoas que da mesma época saíram, como a Leila Pinheiro, tu falastes, a Jane do Bock, que deram super certo, né? Tem carreiras consolidadas e o Walter tinha um magnetismo especial também, né? Tu não acha? Com certeza. Pra mim, eu tenho, assim, 3 grandes vozes masculinas da música popular brasileira que me agradam, né? É o Emílio Santiago, o Zé Luiz Maziotti e o Walter Bandeira. E modéstia à parte não, né? E guardada todas as pessoalidades ou o que quer que seja, eu coloco o Walter em primeiro. Antes de Zé Luiz Maziotti e Emílio Santiago. E é um trio pesadíssimo, né? E o Walter, ele tinha uma certa indisciplina, mas a indisciplina dele tinha disciplina, né? Tinha organização no caos, né? Isso, exatamente. Eu acho que é próprio da pessoa muito criativa, né? A pessoa, para ser muito criativa, ela não pode ser muito organizadinha Certinho, e tal, né? certinho, senão eu acho que a criatividade ela surge no caos mesmo. Exato. É na bagunça, né? Advaldo, a tua pesquisa, ela passeia ali pelos anos 80, né? Queria até que tu falasse o que pra ti tem de tanto especial nessa década. Muita gente tem, é claro, uma nostalgia com os anos 80, mas eu queria saber aqui na nossa música produzida. E como tu falaste, música instrumental pode ser carimbó, pode ser guitarrada, pode ser chorinho. Mas no jazz que é produzido aqui no Pará, em Belém, o que tu identifica como linguagem, como um tempero nosso que diferencia do que era produzido fora? Certo.
Bom, a década de 80 é um baú abarrotado de muitas e muitas coisas ligadas à arte e cultura aqui em Belém, né? É uma década muito efervescente. Então, eu acredito, inclusive, que a gente pode fazer diversos projetos, seja de podcast, seja de documentário, seja de livro, do que quer que seja, a partir dessa multiplicidade de produtos artísticos da década de 80. Porque não era só a música, era a fotografia, era o teatro, era a dança, né? Então, tinha muita coisa sendo feita e muita coisa esteticamente interessante, né? E importante. Então, essa década realmente é uma década que merece atenção, né? Tanto que eu acredito assim, que dos anos 2000 para cá, a gente vê muito a reedição de muitas dessas coisas, dessas questões. Não à toa, na música popular brasileira, a gente ainda tá aí com quem? Com toda essa galera que vem desde a década de 70, Todos presentes. né? Mas por que isso? É a falta de uma nova geração que tenha a mesma sustância dessa, por exemplo? Não sei, uma questão, né? A filosofia gosta de trazer questões, não respostas. Não é matemática, né? Com questões de exatidão. Mas aí, para falar também sobre o que tu colocaste do tempero, né? Dessa música, eu acredito que seja aquilo que eu te tenha dito anteriormente, né? É muito em função da cultura vivenciada por esses músicos instrumentistas daqui que deram um tempero diferente. Por quê? Porque eles escutavam o jazz, que é norte-americano, mas escutavam também muitos grupos instrumentais de música brasileira, né? Aqueles famosos trios, né? O Som 3, o Jongo Trio, Tamba Trio, né? Então, Quarteto Novo, uma galera brasileira que também influenciada pelo jazz norte-americano, e o jazz norte-americano já influenciado também pela música latina, né? Porque os latinos já adentravam no jazz também, né? Principalmente ali os cubanos trazendo a questão da percussão pro jazz e tal. Então tudo isso foi um grande caldeirão, né? Que foi se misturando e chegou aqui, ainda rolou mais o tempero do jambu, não é do jambu, mas do jambu, do tucupi, né? Do açaí. E aí vai se misturando tudo isso e vai se dando outra coisa, né? Assim como eu acredito que em outros locais também aconteçam, né? Da mesma forma. E aí cada um fica com seu sotaque. É que nem o nosso jeito de falar, né? Acaba criando essa regionalidade, né? Exatamente. Traz um tempero regional, vamos dizer assim, que se soma a tudo isso e se transforma em outra coisa, né? Exato. Aproveitar que tu estás falando de tempero, de sopa, de caldeirão, tu também transitas fortemente pela parte da pesquisa da cultura alimentar aqui na Amazônia. Tu que, inclusive, já atuou no projeto Itinerância dos Sabores e dos Saberes, inclusive esse é um excelente nome. Eu queria saber qual é o maior ativo turístico, além de cultural aqui da nossa região, quando a gente fala dessa parte gastronômica, já que tu participaste desses projetos que levam aí os conhecimentos e saberes da cultura culinária amazônica
através da nossa região. Só escolheu o tema chato pra falar, né? É, não é? Comida, música. Fala de futebol também, já né? fica bacana. Já vamos pensar logo num pra falar do futebol, né? Mas é isso, né? Tem uma música que diz: sou um camaleão, tô aqui, mas não tô. Do arco-íris furtei a cor. Vivo em constelação, sumo a cada manhã. Eu acho que eu sou um pouco disso, entendeste? Eu sou um camaleão. Eu gosto de ir me... Misturando. Porque com essas misturas, inclusive de lugares, locais que a gente não habita, a gente começa a aprender a habitá-los, né? Então, é um pouco disso, olha. Eu sou da filosofia, mas vou pra arte, aí vou pra cultura alimentar, venho pra música, vou pro cinema, porque o meu mestrado é em cinema. Olha aí. Mais especificamente no Líbero Luchardo, Olha só. cineasta, né, que veio pra cá e ficou aqui um tempão, fez 4 filmes de ficção, de longa-metragem aqui, além de, claro, vários outros curtas, e ele fazia uma espécie de mini documentários, porque ele trabalhou pro Magalhães Barata, né? Então, eu vivo nessa constante mudança. Afinal de contas, isso é o que caracteriza a nossa existência, né? É a mutabilidade, é a mudança. Então eu gosto de ficar mudando e percorrendo por vários outros campos, né? Como este da cultura alimentar, que me chegou quando eu trabalhei de 2021 a 24, 25, na Secretaria Municipal de Educação aqui de Belém. E aí eu trabalhei na coordenação da educação de jovens, adultos e idosos. Legal. E o nosso coordenador, o professor Miguel Picanso, que tem um doutorado na cultura alimentar, sobre a cultura alimentar amazônica, ele tinha um material rico e vastíssimo de utensílios mesmo dessa cultura alimentar. Inclusive ele tem, né, uma casa de farinha, uma representação de uma casa de farinha com tudo. Então, eram em torno de 60 itens. E aí a gente também escreveu o projeto e conseguimos aprovar também pela PNAB de 2025. E aí nós percorremos com esse projeto 9 escolas do estado, levando a exposição. Ficava uma semana lá a exposição. Tinha algumas questões, né, de pedagógicas propriamente, mas no final tinha um banquete amazônico. Era degustativo, claro. Sim. Mas tinha açaí, camarão, farinha de tapioca, farinha de mandioca, Igual a charque frito. Os alunos ficavam loucos. Tá bom pra ti essa, Aldeci? E aí foi muito interessante, né? Porque essa convivência com o Miguel me fez mergulhar um pouco mais nisso, a ponto de eu escrever alguns artigos, um sobre pupunha, outro sobre tacacá, outro sobre ancestralidade. Aí eu participei de um evento nacional de gastronomia. O outro fui até para Argentina, em Rosário. Olha aí, que legal. Também apresentar lá um projeto e tal. Mas é isso que tu disseste, né? Que vocês brincaram aí. A gente procura uns temas interessantes, né? Nada Pra interessante, Pra né? gente falar, mas curtir junto com os Claro, temas, com né? certeza. Até mandar um abraço pro professor Miguel Picanso, que ele já veio aqui com a gente na 101.5, já Sim. deu uma entrevista aqui pra gente, mandar um abraço pra ele também. Verdade. Música e comida tem tudo a ver, né? Afinal de contas, comida tem assim, som muitas vezes, né? A gente tá comendo e já
toca uma trilha ali, a gente já dá uma balançada. A própria música muitas vezes tem sabor também, né? Todos os dois alimentam a alma. Todos os não dois só alimentam. o corpo, né? Todos os dois alimentam a alma. E, Advaldo, voltando aqui pro nosso Jambu Podcast, a gente tava falando sobre a escassez das músicas nos streamings, muitas vezes, né? Da gente não ter acesso a só a ponta do iceberg da obra, do que é produzido, que foi produzido aqui, de música instrumental. Acho que um outro ponto sensível também é a questão audiovisual, né? A gente sabe que a Funtelpa, ela tem um acervo muito bom, né? Que muitas vezes ela disponibiliza nas redes ou na sua programação de TV, mas é difícil a gente acessar essa obra de vídeo dos artistas, né? Então, quando tu traz o Jambu Podcast, que tu vai trazer um entrevistado novo, como é pra trazer assim, um material de época? Consegues? Existe ou não existe? Ou tá num VHS? Infelizmente, a gente não tá trabalhando no podcast com essa questão de trazer esses materiais, né? E fica mais o bate-papo e tal. Mas, por exemplo, no de hoje, que é o do Grupo Gema, vai ao ar às 19 horas, a gente colocou rapidamente um trecho de um vídeo que eles gravaram para a TV Cultura em 1987 para veicular num programa que a TV tinha chamado Sono Tucupi, onde eles gravaram, inclusive, lá naquela escadaria ali do Solar da Beira, no Ver o Peso. Muito bacana, né? E no próximo episódio, que vai ao ar na próxima quarta, Olha o spoiler. na quarta que vem, um spoiler A gente nem de gosta, leve, a gente né? nem gosta, vai. que aí já vai ser sobre o Anestesia Geral, que foi outro famoso grupo de música instrumental daqui. A gente também colocou o trecho de um vídeo onde o Anestesia gravou lá no Bosque, inclusive, uma parte, outra parte no Rocks Bar, onde eles tocavam, né? Eles também... E também um vídeo gravado e veiculado no programa da TV Cultura. Aí a TV Cultura tem uma grandiosíssima importância, porque eles têm um grande acervo, como tu colocaste. Só que há um problema, né? Porque esse acervo ele não está sendo, há algum tempo, conservado do jeito que ele deveria. Então está se perdendo muitas coisas, né? Vocês sabem, essas fitas VHS, elas dão aquele bolô, né? Sim. Aí precisa limpar, precisa armazenar de certa forma, etc e tal. Inclusive tem um colega lá de doutorado, chamado Felipe Cortez, que ele está fazendo um projeto justamente de tentar salvaguardar, além de estudar esse acervo da TV Cultura, Olha só. que é importantíssimo, né? E além de salvaguardá-lo, ele precisa, como tu colocaste, estar disponível ao público. E não é só ao público pesquisador, Sim. né? Porque o público pesquisador, ele até tem acesso. Uma ou outra burocracia, ele vai ter acesso, talvez. Mas e o público que não é pesquisador, mas que quer acessar esse material, né? Então, é preciso que haja, não sei se é política pública ou se é projeto, mas é preciso que se pense também nessa possibilidade. Vamos emanar boas vibrações aí pro Felipe Cortez, né, que tu falaste, para que ele Isso. possa realizar um bom trabalho e que essa obra toda que a Funtelpa detém seja preservada. E falando sobre essa disponibilidade de acesso, um outro espaço muito bacana também é a Fonoteca do Centur, né? Sim. A gente encontra uma boa gama do que é produzido aqui lá. A questão da fonoteca Satiro de Melo, né? Exato. É mais difícil você encontrar esses arquivos que a gente está se referindo de música instrumental, não sei o quê. Tem outras coisas lá, tem algumas coisas da música produzida aqui, né? Mas não tem muito, não. Principalmente porque lá o que tem é tudo aquilo que se registrou em LP, né? Se registrou e se publicou, vamos dizer assim. Agora,
a maior parte dessa história da música instrumental, por exemplo, não tem registro. O Grupo Gema, eu inclusive conversei isso com eles no podcast que vai ao ar hoje. O Grupo Gema não deixou nenhum registro. Eles não gravaram nenhum disco, né? E não foi só o Grupo Gema. Todos esses grupos, todos esses instrumentistas da música instrumental que explodiram e foi uma grande efervescência na década de 80 e início de 90, nenhum registrou nada. Por diversas questões, né? De estúdio, de dinheiro, etc, etc. Eles só vão começar a registrar as suas produções instrumentais só em meados de 90 e início dos anos 2000. E não mais nessa configuração que foi muito forte na década de 80, que era de grupos de música instrumental. Lá pro final de 90, no meio de 90, na verdade, e início dos anos 2000, vai se começar a ter os registros solos. Então, o primeiro disco de música instrumental gravado daqui de Belém é do Tinoco Costa, um pianista, instrumentista daqui, que também vai lá no podcast, teve um bate-papo com o Tinoco e o baterista João Bererê. Também vai ser porque a gente já gravou 6 episódios. Olha, não tem muita bala na agulha. A gente já gravou 6 episódios. Vamos gravar mais 6 porque a gente pretende que sejam 12. Eu já tô vendo a necessidade, talvez, de serem 13. Mas não sei. Por enquanto, são 12 episódios, né? E aí, por conta do alcance e do que as pessoas estão dizendo e do que a gente acabou de conversar, que a música instrumental ela vai além desse jazz brasileiro, eu já tô, assim, pensando em fazer uma segunda temporada, né? Mas, claro, vai ser preciso primeiro passar o projeto, né? Ou então captar recursos de algum outro canto. Mas eu já tô achando interessante se ter uma segunda temporada onde a gente de repente só fale do chorinho, que é fortíssimo também aqui em Belém. É muito forte a cena do chorinho aqui, né? Então, já tô pensando uma segunda temporada só de chorinho. E por que não uma terceira temporada só de guitarrada? Que legal. E por que não uma quarta temporada só de rock? E por aí vai. Aí vai, Entende? Mas eu até me perdi, a gente tava dizendo sobre o quê? Quando a pessoa ela é apaixonada pelo que ela faz, é assim. Rapaz, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu falaste que são 12 episódios. Tu segue uma linha temporal aí ou não? Quando tu vai escolher teus personagens? No início, eu estava fazendo, como ainda está. Só que existe um músico instrumentista importantíssimo para essa história, que é um dos precursores, junto com o Grupo Gema, chamado Mini Paulo Medeiros, contrabaixista. O Mini Paulo está morando em Salinas há algum tempo. Eu estou perturbando o Mini Paulo há mais de um mês para que ele... Qual a possibilidade, qual dia, qual a hora que ele pode estar em Belém, porque isso é gravado num estúdio que fica ali na Senador Lemos. Vamos fazer na praia. A gente vai, te ajuda, faz né? lá contigo. Pois é, ele já me convidou para ir para Salinas com direito a bebida, a peixe frito. Só que precisa ser no estúdio, infelizmente, esse e tal, né? Aí, o Mini Paulo era para ser o segundo episódio. Não foi. Eu disse para ele, Mini, eu penso que tem que ser tu mesmo para falar sobre essa história que é tua. Não dá para outra pessoa falar. Ninguém melhor que ele mesmo, né? Então, Mini, ou tu me dizes alguém pra falar no teu lugar, ou então a gente vai adiando, nem que tu sejas o último. Ou seja, já não vai ter a cronologia que eu estava pensando. Porque ele teria, pela lógica de tempo, de linha temporal, ele teria que ser o segundo. Já não foi. Então, provavelmente ele vai ser o último.
Mas quando começar o podcast, eu já vou explicar isso, né? Porque ele tá vindo numa certa lógica, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o Mini Paulo ele era envolvido com aquele festival Baiacu de jazz. Exatamente. E a nossa cena de jazz em Belém curiosamente, era uma cena até que ela existe, né? Tinha o Baiacu, a gente tinha outro festival de jazz também que era organizado pelo Rafael Lima, se eu não me engano, né? Também músico. Sim, Ou seja, existe um público que consome o jazz em Belém, né? existe muito. A gente, hoje em dia, tá mais carente de espaços e de festivais de jazz, por exemplo, né? Mas a gente já teve muito. E esse grande público, essa grande cena, ela é muito em função dessa década de 80, que é o que a gente está tentando descortinar para as pessoas nesse podcast. Porque foi na década de 80, com o Mini Paulo e o Grupo Gema como precursores disso, que começaram a criar um público para a música instrumental. Começaram a formar plateia para a música instrumental. Ou seja, para gente que ia pro show para ver a música instrumental, para sentar lá e ver, gostar, aplaudir, pagar o cover, né? Então tudo começou ali. Ali na década de 80 é que foi jogada a semente para o que a gente hoje, infelizmente, parece que a gente não jogou outras sementes ou não podou direito a árvore. Exatamente. Maracaibo. Bar Teatro Maracaibo foi o local aonde a música instrumental se tornou protagonista. Porque a música instrumental, ela já existia na década de 60, 70, né? Sempre esteve presente, de certa Sempre forma. esteve presente. Só que essa música instrumental, ela era coadjuvante. Ela não era protagonista. É na década de 80 que ela se torna protagonista. E um dos palcos fundamentais e principais para isso foi o Bar Teatro Maracaibo, que foi uma ideia do Mini Paulo, que o Mini Paulo morou para fora um tempo, né? Tocou com o Johnny Alf, tocou com a Angela Rorô, tocou com um monte de gente. E aí veio para cá no início da década de 80. E aí, lá no Rio de Janeiro, ele tocava, por exemplo, num bar chamado Tio Patinhas. Aonde neste bar, no Rio de Janeiro, se apresentavam instrumentistas com música instrumental. Aí quando ele veio pra cá, ele teve essa ideia, conversou com os irmãos dele, o Floriano e o Norberto Medeiros, todos dois já falecidos, e disse, pô, vamos montar um bar no estilo desses do Rio, com música instrumental. Aí formaram o Bar Teatro Maracaibo, na Alcindo Cacela, quase esquina com a José Malcher, entre José Malcher e João Balbi, né? Depois de um tempo foi a Insano lá, um inferninho de rock que tinha. E antes do Maracaibo, lá era onde se guardavam os carros de promessa do Círio de Nazaré. Que legal. Antes de ser o Maracaibo, né? Mas enfim, então o Maracaibo ele foi inaugurado em agosto de 1984. Com o show do Walter Bandeira e do Grupo Gema, que eram a atração principal da casa. Tocavam todas as quintas a partir de meia-noite. E vivia lotado. Vivia lotado. Então, Sucesso. o Maracaibo é um local super importante. O radialista e jornalista Edgar Augusto Proença, ele diz que era a Meca dos músicos, o templo da música. E todos os músicos daquela época corroboram, dizem que realmente ali, como o próprio Mini Paulo diz, o Maracaibo dignificou o artista. Olha só. O Chico Sena, né? Ele foi...
o Maracaibo foi o primeiro local onde o Chico Sena começou a tocar as suas composições autorais, como a famosa Flor do Grão-Pará, né? Então, Maracaibo, obrigado pela lembrança aí, que eu não tinha citado ainda o Maracaibo. Mas no podcast, quase todos os episódios eles falam do Ele Maracaibo. está lá, né? Maracaibo Nosso Maracaibo. Aldeci conhece muito também aqui de noite. Maracaibo Ele é conhece. ponto importantíssimo nessa história. Edivaldo, já que a gente está falando de espaços, né? Hoje em dia a gente tem espaços mais onde o jazz ele tá ali no ambiente do improviso, tipo Barboiúna ou Cosa Nostra, onde rolam umas sessões de jazz com uma galera da pesada, inclusive, né? Del Clay, Davi Amorim, Príamo. Mas eu queria que tu falasse se tem algo de produção autoral nesse âmbito do jazz feito aqui que esteja no teu radar mais atual agora. Tem uma galera super nova aí também, né? Tanto que a gente vai ter episódios aonde vamos conversar com a galera jovem, com a galera jovem que eu digo da nova geração, né? Porque, por exemplo, esses que tu falaste, Del Clay, Príamo, essa galera, vamos dizer assim, é complicado conceitualmente a gente falar em termos de geração, né? Mas em termos de, pra gente compreender pedagogicamente, vamos dizer assim, didaticamente a questão, né? Essa galera da década de fins de 70 e início de 80, eles influenciaram uma outra galera que vai surgir na década de 90, que é Del Clay, Adelber Carneiro, Gileno, Davi Amorim, essa galera toda, né? E essa galera toda, juntamente com essa outra, já vai influenciar uma nova geração de hoje, como, por exemplo, os filhos do Márcio Jardim, percussionista do Trio Manari, que é o Wesley Jardim e o William Jardim. O Wesley toca contrabaixo e o William toca guitarra, né? Então, eu te confesso que eu não conheço muito ainda essa cena mais atual, jovem. Mas estou procurando conhecer, principalmente para a minha pesquisa de doutorado, que ainda tem aí 3 anos de estrada, né? Mas para o podcast, com certeza a gente já vai, vamos dizer assim, tocar na questão dessa nova geração, né? Porque o podcast é mais centrado mesmo para falar dessa história da década de 80 e 90. Mas a gente vai, obviamente, falar e ir um pouco além, ou pelo menos mostrar que tem, né? Pra galera ir atrás, né? Mas foi bom tu falar do Boiúnas, né? O Boiúnas é um dos locais hoje da cidade de Belém que tem esse espaço para música instrumental. O Cosa Nostra tem, mas não é tão constante, Sim. não é? Trazer Mas aqui. o Cosa Nostra sempre teve, né? E o Cosa Nostra já tem aí décadas aqui. É verdade. O Cosa Nostra sempre teve música instrumental, jazz e tal. Só não é tão constante, mas sempre teve. O nosso câmera, o Beto, tá coordenando aqui as câmeras, ele disse que também teve o Café Imaginário, que Café era outro Imaginário, palco. verdade. Ele disse que também frequentou o Maracaibo várias vezes pra curtir. Também tem um comentário aqui da Angelina que disse que o primo é jovem. E era pra dizer pra ti também. Aqui, ó. Jovem todos somos, né? Sim, claro, com certeza. Olha aqui, ó. Ela disse também que o Del Clay Machado e o Primo são excelentes sugestões para o Jambu numa próxima aí oportunidade. Sim, o Del Clay já foi convidado, inclusive. Só não gravamos ainda. Olha aí. Então tá quase lá. Sim, Quase o lá. Jambu vai ao ar sempre às quartas-feiras, né, às 19 horas. Quem quiser acessar, qual é o caminho? Boa. Agora eu tenho que botar o óculos Fica à aqui. vontade aí. Cadê o óculos, né? Bom, o Jambu, para você ver o episódio, você tem que ir ao canal do YouTube, que é Jan-Bu Podcast. Esse é o canal do YouTube, Jan-Bu
tracinho, é aquele tracinho, não é o underline, né? Bu Podcast. Esse é o canal do YouTube. Agora você pode também acessar, se quiser só ouvir, tem nos agregadores de áudio. Ah, né? que legal. A gente não faz propaganda de qual é o agregador, Perfeito. né? Da sua preferência, né? Da sua preferência. Eu gostei que tu deixou até virado aqui o negócio d'água, que a gente não faz propaganda aqui mesmo. Aí, que mais? Aí o agregador também é tal qual o YouTube. Jan-Bu Podcast. Agora, você pode e deve também acessar a página do Instagram e do Facebook, porque lá tem todas as informações, né? Que também não tem no próprio episódio, às vezes. Além das informações de vai sair hoje, não sei o quê, papapá. Já vou seguir aqui, inclusive. O Instagram e o Face é @jambu.podcast. Jambu. Com U no final. Teve o meu pai, o Dadadá, ele tem 2 discos, né? O primeiro é Almazônica e o segundo é No Ritmo, que é com o Robertinho Silva. O primeiro, o Almazônica, ele compôs uma última música pro disco, que ele toca um instrumento lá de percussão, que lembra um pouco do tremor do jambu, né? Aí ele batizou a música de Jambu. Só que, por cargas d'água, quem fez como é que chama? Direito autoral? O design, a coisa toda da capa do disco, colocou com O. Aí não ficou Jambu, ficou Jambu. Ficou Jambu, né? Jambu é uma coisa e Jambo é outra. Mas enfim. Então, Mas o Jambo também tá muito aqui no nosso ambiente também, né? Tá, mas é totalmente diferente do totalmente Jambu, diferente. né? Principalmente o lance que dá depois da tremor, né? mordida, da mastigada, né? Não, jambo no tacacá não, Odessi, pelo amor de Deus. Ai. Bom, Edivaldo, pra terminar aqui, temos algum recado que tu queiras dar aí? Tu vi que tu trouxeste uma colinha. Não, mas já falamos tudo. Já falamos todos os Já. tópicos daí. Já. Pra encerrar, queria fazer aqui um bate-bola contigo. Vou soltar a tese aqui. A primeira coisa que vem na tua cabeça, tu pode falar. Eita, Não sendo cuidado com baixaria. Não isso. sendo baixaria, vamos lá. O que é o grupo Gema pra ti? É o jazz amazônico. Pra ti, o que significa quem foi Walter Bandeira? Um fenômeno que não teremos nunca mais. E Dadá Castro? Não pode falar papai. Da Castro é a minha inspiração para a vida toda. Em Belém, o lugar de Belém onde o improviso mais tremeu. Maracaibo. Grande Maracaibo. Olha, agora Maracaibo, depois que falaram a primeira vez, meu amigo, tomou conta aqui. Deixa aqui uma indicação de um disco de música instrumental que tu acha que é indispensável, mas aqui de Belém. O problema eu teria que dizer um que tivesse no streaming, né? Para as pessoas ouvirem. Mas a gente sabe que você tem essa missão no mundo de trazer aos streamers esse material pra gente. Mas assim, tem vários, né? Vários discos. Os 2 do Dadadá. Que eu A gente falei, encontra os dois do Dadá em algum lugar? encontram. Inclusive aqui na Rádio Alepa, que eu já trouxe os 2. Então Olha já, aí, então já tá aí. estará inserida na nossa programação. Inclusive, tem como a gente encerrar a entrevista com a música do Dadá? Já tá contigo, Aldeci? Agora, tem também o do Mini Paulo, Floresta das Chuvas, né? Que foi o segundo disco de música instrumental gravado aqui, totalmente independente. Né? É um disco também primoroso, muito bom. E os discos do Ney Conceição também, do Adelber Carneiro. O do Adelber Carneiro tem na plataforma, né? É muito bom, é só botar Adelber Carneiro. Gileno Foiquinhos tem na plataforma. O do Nego Nelson tem um na plataforma, Tiquinho do Céu. Os do Gileno e do Adelber
Cacique Muaná e Cacique Camutá, todos esses tem na plataforma que eu tô dizendo. Então fica aí a dica já, né? É. Procurar. Porque o Ney Conceição é um contrabaixista paraense, mas que já está no Rio de Janeiro há mais de 30 anos, né? Tem uma carreira consolidada já tocou com todo mundo aí da música brasileira. Foi João da Bosco, banda do né? João Bosco. Djavan também, eu acho, não? Djavan não, mas foi da banda do João Bosco, Elba Ramalho, Grande Encontro. Enfim, já tocou com todo esse pessoal, né? E de música instrumental também. Assim, só que a carreira de música instrumental do Ney Conceição, bastante consolidada, ela é no Rio de Janeiro, não é aqui em Belém, né? Mas ele sempre tá aqui por Belém e sempre agregando todos esses músicos da música instrumental, porque eu vejo muito, talvez, os músicos daqui se vejam um pouco no Ney, né? Ele lá, representando os músicos daqui, né? Porque ele representa muito bem os grandes músicos que nós temos aqui, não é verdade? Bom, a próxima é a academia, a UFPA. Pra ti é? A academia, não só a UFPA, né? A UFPA é onde eu estudei a vida toda. Graduação, mestrado, doutorado. Aula mesmo eu dei na UEPA e no Unifamais. Atualmente eu dou aula na SEDUC. Mas a academia, de um modo geral, para mim, ela é indispensável para eu raciocinar academicamente. Embora o raciocínio não deva e não possa e não tenha que ser só acadêmico. E às vezes a academia não percebe que é preciso um pouco mais também de não academicismo. Olha só. Aí. E já que a gente está nesse âmbito aí, né, da pesquisa, da academia, como é que é dar aula e tá na SEDUC agora, tá indo para Marituba? Como é essa experiência e como é essa troca com os alunos também? Já vou emendando, né, uma pergunta na outra. Como é essa troca com os alunos, principalmente quando tu trazes essa informação do podcast, dessa tua pesquisa no nosso jazz daqui? É uma viagem, literalmente. 1 hora daqui para lá. Égua. Mas agora com aquela Avenida Liberdade? Liberdade, as coisas ficam mais É muito mais rápido. tranquilas. Pelo menos não fica aquele engarrafamento horrível e tal, né? Mas os alunos gostam muito, né? Porque quando eu dei aula na UEPA, na UFPA eu dei aula uma vez só, lá em Gurupá. Gurupá ainda é Marajó, mas é lá na... Eu ia dizer um palavrão, é bem longe. Né? Eu levei 30 horas de Meu barco Deus. para chegar lá. Mas lá eu dei aula só por um projeto que tinha federal, que era o Parfor. A gente ia dar aula para alunos que eram professores, né? Tinham feito magistério já, mas não tinham curso superior. E aí eles estavam, então, fazendo o curso superior a partir desse programa, né, federal. Hoje, o Estado tem também um programa que é bem semelhante, que é o Forma Pará, aonde eu também fui pela UEPA já, por vários interiores do Estado, da aula. E aí, sempre que eu chego numa aula dessa, porque quando a gente dá aula assim, dessas do interior, desses programas, a sua aula começa 8 da manhã, vai até meio-dia, para pro intervalo do almoço, aí tu volta às 14 e vai até 18. Eita, direto. E dependendo da carga horária, isso leva 2 semanas, 1,5 semanas, né? Então você tem mais tempo com os alunos, né? Aqui em Marituba, não. Aqui em Marituba, filosofia, a gente só tem 50 minutos para dar aula. Então, você diz boa noite, a aula já acabou. Aí é um pouco diferente.
Mas nessas outras, quando a gente tem mais tempo, eu sempre faço o seguinte: eu chego em sala de aula, como eu trabalho muito com esses recursos didáticos, pedagógicos, né? Eu levo filme, pintura, desenho, música, um monte de coisa para não ficar só na teoria e na abstração própria da filosofia, né? E aí eu sempre coloco e colocava música instrumental antes da aula. Só eu ficava ouvindo, tá? Às vezes tinha um aluno que chegava, não, o cantor não vai começar a cantar, professor? Não, aqui não tem cantor. Mas aí eles vão educando os ouvidos, vão aprendendo, né? Eu acredito que tudo que for possível da gente aprender é interessante, né? Então, se a pessoa não ouve música instrumental, é porque ela ainda não foi educada, vamos dizer assim, né? Ela não foi. Não mostraram pra ela. Eu lembro quando eu era moleque de 6, 7 anos de idade, eu sempre ouvia música no rádio do carro do meu pai. No rádio não, que naquela época era fita cassete, né? Que ele botava. E aí, quando eu ouvia aqueles jazz, eu achava que eu nunca ia conseguir ouvir. Por quê? Porque o jazz, como eu estava dizendo para vocês, tem um tema central, depois o cara fica improvisando em cima do tema, depois eles voltam ao tema, né, e tal. Então, eu, moleque, achava que eu nunca ia conseguir identificar e saber qual era aquela música. Porque tem o tema e ele fica girando no improviso, né? Quando tá no improviso, você sai um pouco, né, da melodia central e tal. Mas não, isso é o hábito. O que eu chamei de educação é o hábito, né? A gente se habituar a ouvir, a gente vai passar a entender aquela linguagem. É que nem o cinema, né? Eu costumo, às vezes, levar para meus alunos só os 30 minutos iniciais do 2001, Uma Odisseia no Espaço. Égua. Com os macacos lá, né? Justamente para mostrar a questão de quando eu estou falando da origem do Estado, da sociedade, para eles entenderem um pouco o que seria o tal do estado de natureza que os filósofos contratualistas falam e tal, não sei o quê. Aí eles ficam, porque aquele filme, o início são 3 minutos de tela preta. Sim. Mas Sim. o filme já começou, ele quer dizer alguma coisa ali. Aí eu vou estimulando. O que é que vocês acham que ele quer dizer aí? Não sei o quê. Aí, é o nada. E tal. Enfim, se você pegar um filme da Marvel, né, do Spider-Man ou do Guerra Infinita, eu comparo com Guerra Infinita porque na época que ele saiu, meu filho me perturbou pra eu ir pro cinema com ele, eu fui. O filme tem praticamente a mesma duração de 2001, Uma Odisseia no Espaço, são 3 horas e tanto. Uhum, é verdade. Só que você vê o Guerra Infinita, as 3 horas passam rápido. Porque o filme é rápido, né? 1 minuto num cinema hollywoodiano desses de ação, já teve explosão, o Homem-Aranha já rolou, já jogou a teia, já fez isso, já deu um soco no ladrão, não sei o quê. O 2001 não, né? É muito lento. É muito lento. É muito lento, né? Então parece que vai se arrastando, né? É o final. A linguagem é outra. Então a gente tem que se adaptar, tem que se habituar àquela linguagem. Porque o nosso hábito, a nossa educação é de filmes da tela quente, da sessão da tarde, que é rápido, a gente não precisa pensar. A gente tem só que rir e chorar. A gente não precisa pensar. Exatamente. Né? Então é diferente. Então tudo é o hábito daquela linguagem, daquela situação, né? Mas trazer o Odisseia do Espaço para os alunos é inesperado. É um filme realmente muito, muito cabeça ali para. Mas é aula de filosofia, Tá tem certo, que pensar. tá certo. Bom, pra encerrar então, o podcast Jambu, o que é ele pra ti? É um sonho materializado. Porque, na verdade, a minha pretensão sempre foi em fazer um documentário. Só que fazer um documentário é muito complicado. Muito. Trabalhar com audiovisual é muito complicado. E tem que ter uma grana.
né? E sempre que isso aí só poderia ser viabilizado com uma lei de incentivo, né? Só que é cada vez mais complicado também essas leis de incentivo, né? Porque eu concorro na ampla concorrência. Então, geralmente é uma como é? Uma vaga. Uma vaga, né? Aí, uma vaga, para quem não é do audiovisual, fica complicado, porque na hora de fazer o julgamento, eles vão julgar uma produtora que já tenha. E eu também até tentei, fui a uma produtora para conversar, para escrever o projeto e tal. Mas a produtora queria ficar com 90% do orçamento. Aí fica inviável, né? Aí eu não sei, eu tinha que de repente me enturmar com alguém da galera do audiovisual que queira fazer por paixão também, né? Porque se for para ganhar dinheiro, fica difícil, né? Eu acho que essas coisas não é para ganhar dinheiro. E a gente não vai conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Aí tem que ser parceria. E aí tem que ter uma paixão envolvida na história. Senão, não acontece. Infelizmente, no campo da arte e da cultura, é assim um pouco que funciona, né? O trabalho da pesquisa é um trabalho de paixão, né? Tu não achas? Sim, demais. Eu adoro pesquisar. Se tem algo que eu gosto é de pesquisar. Gosto muito. Inclusive, tu falaste da fonoteca, né? Eu esqueci. Mas não a fonoteca, mas a Biblioteca Arthur Viana, lá no Centur. Rapaz, aquilo ali, sempre que eu posso, eu vivo ali dentro, pesquisando nos jornais. Para a pesquisa de 2014, que gerou o livro em 2016, eu ia de segunda a sexta, de meio-dia, de 8 da hora que abre até a hora que sai para almoçar, voltava até a hora que fechava. Tava lá garimpando. Já gostava até do cheiro do jornal velho. Edivaldo, desde já agradecer a tua vinda até aqui, foi um bate-papo, né, que a gente aprendeu muito sobre música, como tu disseste, é só a ponta do iceberg, a gente quer ver esse iceberg para baixo também. E desde já desejar sucesso pro Jambu Podcast, mas pedir para te fazer um convite para os nossos ouvintes, para quem tá acompanhando a gente agora, para acompanhar o episódio de hoje, mas não só, se inscrever também no canal, seguir as páginas e seguir acompanhando aí, dando muita vida pro Jambu Podcast. Isso. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite, pelo papo. Ótimo, né? Divertido também, né? Se a gente não achar graça, também não tem graça. É verdade. Estamos falando sobre esses assuntos, né? E assim, é isso que tu disseste, né? Convocar a galera toda para seguir, comentar e compartilhar tanto no canal do Facebook e do Instagram, quanto no canal do YouTube. E no YouTube, além de compartilhar, curtir e comentar, você precisa ativar o sininho. É verdade, para ter Perfeito. notificações. E ativando o sininho, vem as notificações para mais um Jambu, onde o improviso treme. Olha aí. Perfeito, olha só pra te dizer aqui que o nosso Aldeci, ele é filósofo também, tá? Então quando acabar o nosso bate-papo agora aqui, todo mundo corre lá pra página do Instagram do Aldeci, que vai começar a live dele sobre filosofia. A cara do Aldeci não me é estranha. Deve ser lá pela beira do rio da universidade. Tá bom, deixa abaixo. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Não, eu não sou tão dinossauro assim. Olha só, a gente agradece mais uma vez o Edivaldo Castro. Lembrando que você acompanha o Jambu Podcast lá na página do YouTube do Jambu Podcast. Hoje tem lançamento do terceiro episódio com o Grupo Gema às 19 horas. Não perde, te inscreve, assina o sininho. E lembrando que esse episódio aqui com o Edivaldo Castro tá disponível lá no nosso canal do YouTube, né, Gabriel? Exatamente, Rafa. Agradecer também ao Edivaldo mais uma vez aqui pela participação com a gente. Lembrar você para entrar nos nossos canais do YouTube, que são o TV Alepa e o TV Alepa Pará.
O TV Alepa é onde acontece essa transmissão agora mesmo. E lá no TV Alepa Pará ficam armazenados todos os nossos conteúdos produzidos aqui na 101.5. Não só dentro do estúdio, mas também as transmissões aqui do plenário, as sessões especiais, as sessões ordinárias, tudo aquilo que a Assembleia produz para você. A gente vai para um rápido intervalo, agora são 11 horas e 35 minutos, em Belém, 29 graus.